Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E o vídeo de hoje, cada um dos colaboradores do Cultura Metal irá apresentar para vocês 5 álbuns relevantes do hard rock. Como em toda lista, certamente os álbuns que, por exemplo, eu irei apresentar, você não vai concordar e preferia que eu citasse outros álbuns. Não há problema algum. Deixe nos comentários os álbuns relevantes, os 5 álbuns relevantes do hard rock na sua opinião. Então, sem mais delongas, eu vou começar apresentando o primeiro álbum, que é este aqui, ó. Van Halen. E não resta dúvida que foi uma das estreias mais formidáveis que o rock teve, foi esse primeiro álbum do Van Halen. Primordialmente porque a técnica na guitarra deixou todos os guitarristas estupefactos com a grande técnica e versatilidade que o Ed Van Halen demonstrou. Sem falar que as primeiras faixas deste álbum são excepcionais. O álbum simplesmente começa com Running with the Devil, You Really Got Me e And Talking About Love. Então este álbum, na minha humilde concepção, é um dos álbuns relevantes e essenciais do hard rock mundial. O álbum é excepcional de cabo a rabo, mas o que mais caracteriza esse álbum, o que mais surpreende, é exatamente a genialidade do Ed Van Halen. É isso aí. Fala pessoal do canal Cultura Metal, se protegendo aí nessa quarentena. Então, o Zé Antunes me mandou um desafio bem legal de colocar aí, apresentar 5 álbuns de hard rock que nós do canal indicamos. Eu optei por não indicar nada muito óbvio, mas também não indicar nada, não evitar preciosismo assim, e evitar bandas muito obscuras, né? Então eu escolhi 5 álbuns de 5 bandas diferentes que eu honestamente recomendo, né? E como eu basicamente minha juventude, minha infância e juventude se deram nos anos 80, eu optei por indicar álbuns dessa década. E vou começar com a primeira banda, que foi um álbum lançado em 1989, que é o Great Radio Controversy, do Tesla, que é o segundo álbum da banda. Na minha opinião, o melhor álbum, assim, levando em consideração que os 3 primeiros álbuns da banda são fenomenais. Foi um álbum lançado, como eu falei, em 1989. Eu até estava nos Estados Unidos quando esse álbum foi lançado, até por isso ele me marcou muito. Eu era um jovem aí começando nessas bandas mais diferentes que ainda não tinham chegado no Brasil, essas bandas de hard rock. O Tesla na época, ele era muito legal assim, porque pra mim ele soava, principalmente nesse disco, com uma mistura de Led Zeppelin com meio que um Def Leppard americanizado, né? E esse disco particular chegou a 2 vezes platina, ou seja, já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Na minha opinião, total destaque para a dupla de guitarristas do Tesla, que sempre se destacou em todos os álbuns, Frank Hannon e Tommy Skeoch.
Foi um álbum que também teve uma produção esmerada do Steve Thompson, que foi, inclusive, ganhou Oscar por ter produzido anteriormente a Aretha Franklin e a Whitney Houston. E eu, pessoalmente, separei aqui, eu indico desse álbum, o álbum é todo excepcional, mas eu indico principalmente a Hang Tough, a Lady Luck, são as duas primeiras músicas, Fly to Nowhere, que tá no lado B, Love Song, que teve clipe e tocou até, assim, tocou muito na MTV, até exaustão, e Party's Over, que se eu não me engano é a última música do lado B. Então foi um álbum que me marcou bastante, é o primeiro álbum dessa lista. Então, o primeiro álbum que eu vou recomendar é de uma banda ali de Phoenix, Arizona, né? Eu já falei dessa banda em outros vídeos aqui no canal. Eu tô falando do Icon. E o álbum que eu vou recomendar deles não é o primeiro, né? Que é muito bom, mas eu vou recomendar o segundo, que pra mim é o melhor da banda. E isso, de cada 10 pessoas que conhecem o Icon, vão concordar comigo. 11 vão concordar que é esse álbum aqui. O Night of the Crime. Esse álbum aqui, o Night of the Crime. Lançado em 85, produção do Eddie Kramer e toda aquela história que eu já contei no outro vídeo do canal. Aliás, nos outros vídeos do canal que eu já falei. Esse álbum aqui é uma versão da Rocky Candy, né? As faixas que eu destaco aqui são a Naked Eyes, Missing, Danger Calling, Shot at My Heart, a balada Frozen Tears e encerrando o álbum Rock My Radio. Missing from your eyes, missing, is it forever? Bom, o segundo álbum essencial ou relevante do hard rock, na minha opinião, é esse aqui, Europe, The Final Countdown. E, honestamente, na minha concepção, obviamente, eu prefiro a fase do Europe, mais ligada ao hard rock melódico, com teclados, do que essa fase atual do Europe, que está muito pro lado do hard rock setentista, com riffs mais pesados. Eu prefiro a fase mais farofenta do Europe. E este álbum aqui é maravilhoso e deixou hits clássicos da banda, tais como a própria música de Final Countdown, tais como a balada Carrie, tais como a música Ninja, não é isso? Tais como a música Cherokee. Então este álbum é quase que um greatest hits da história e da primeira fase do Europe. Então minha segunda indicação como álbum essencial do hard rock é esse aqui, Europe, The Final Countdown. Continuando, pessoal, o segundo álbum da minha lista, pessoal, também foi lançado em 1989, também foi um álbum que eu tive acesso quando eu estava nos Estados Unidos nessa época. É o primeiro álbum do Danger Danger, lançado pela Image Records, Epic Records na época, e que, engraçado, uma banda do Queens, né, que era um subúrbio de Nova York, e é uma banda que já contava com alguma estrada antes deles lançarem esse primeiro álbum. Eles chamaram, já tinham, as músicas do álbum já estavam compostas antes de eles conseguirem organizar, juntar a formação que gravou esse primeiro álbum. E na verdade o dono da banda, na época, os donos, o Steve West, baterista, e o Bruno Ravel, eles queriam juntar o time perfeito. Então juntaram, convidaram o Andy Timmons, que é o guitarrista que gravou os 3 primeiros discos, que era um exímio guitarrista, tanto que depois ele se enveredou pela carreira de músico solo, instrumental, e chamaram também o Ted Polley, que era baterista de uma banda também daquela área de Long Island, o Prophet, que era uma banda meio hard prog.
Com esse primeiro álbum eles excursionaram com Kiss, saíram diversas matérias na época, eu fiquei conhecendo ele através de matérias da revista Circus, que era uma revista especializada em hard rock dos anos 80, que se eu não me engano existe até hoje, mas com outras temáticas assim. Destaque total para a capa do Mark Ryden, que é um artista surrealista americano, que fez capas do Michael Jackson e fez, se eu não me engano, fez capa do Red Hot Chili Peppers e fez capa também nessa mesma época do primeiro disco do Oasis, Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. Capa top, acho que inclusive o logo também foi ele que criou, porque depois até o Danger Danger meio que mudou de logo nos discos que se seguiram. Destaque desse que eu marquei nesse álbum, Don't Walk Away, que é uma balada assim que estourou, Bang Bang, Rock America, Bang Bang que teve clipe e foi single, Rock America também foi clipe e foi single, e Turn It On, que tá lá pro lado B no finalzinho do disco. Excursionaram pelo Japão, inclusive eu até tenho um DVD com o material deles dessa época aí, se eu não me engano, abrindo pro Aerosmith no Japão. É um grande disco, Danger Danger, o primeirão. Abraço. Próxima banda que eu recomendo não é uma banda, mas um projeto em si, que tinha o Rob Rock, Rudd Sarzo no contrabaixo, Tony Malcolm na guitarra e na bateria o Tom Aldridge. Estou falando do Project Driver, ou também conhecido pela sigla MARS. Isso aqui, Mars em português, Mars. Rob Rock é um dos vocalistas mais poderosos que tem potência vocal no heavy metal. As faixas que eu recomendo são a Stand Up and Fight, Fantasy, Slave to My Thought e a última You and I. Esse álbum aqui é muito bom e recomendo muito. Project Driver. Outra banda que, na minha opinião, fez um grande destaque no hard rock é a banda Winger, capitaneada pelo Kip Winger, que inclusive já foi baixista do Alice Cooper. E o Kip Winger, com esse álbum aqui, o Winger, na minha humilde concepção, também fez história no hard rock, primordialmente por apresentar faixas clássicas, tais como Seventeen, Madeleine e a faixa que tocava nas rádios do Brasil e do mundo, que é essa faixa aqui, Headed for the Heartbreak, que é maravilhosa, com um teclado especial tocado por Paul Taylor. Então eu acho que o Winger, não só esse álbum, mas os 4 primeiros álbuns do Winger, na minha humilde concepção, são de uma musicalidade e uma versatilidade enorme. O Winger também é um excelente vocalista. Então, essa é a minha indicação. Winger. Fala pessoal, tô aí para apresentar o meu terceiro disco da minha lista de discos não tão óbvios assim, mas marcantes do hard rock. Vamos agora para uma banda de São Francisco, originalmente de São Francisco, que é o Bane, com o primeiro disco deles, No Respect. Esse disco, é engraçado mencionar antes que o líder da banda, que deu justamente, emprestou seu sobrenome para a banda, que era o Dave Vane, ele era, e acredito que o resto da banda também todo era de São Francisco, que era um outro tipo de cenário no mundo metal dos Estados Unidos dos anos 80. Tanto que o thrash começou lá, né? Bandas mais pesadas. E inclusive o Dave Vane, ele foi produtor de estúdio, acredito que de demos, de bandas como o Death Angel, e trabalhou também com o Kirk Hammett, algum material do Metallica, se eu não me engano. Resolveram se mudar para o sul, para Los Angeles, onde o cenário favorecia um pouco mais o trabalho deles, mais hard rock, e se uniram ao produtor Paul Norfield
e a Island Records e lançaram o primeiro trabalho. Fez algum sucesso, tanto que tem 2 clipes gravados para esse trabalho, das 2 primeiras, se eu não me engano, para algumas músicas do primeiro lado do álbum, que são 2 das minhas favoritas, que é Who's Watching You e Beat the Bullet. Entre as minhas favoritas do álbum estão Secrets, que é a música que abre, essas 2 que eu falei, Beat the Bullet e Who's Watching You, No Respect, a faixa título, que é uma porrada, e Secrets. Engraçado falar que algumas bandas citam o Venom, mencionam o Venom como sendo uma banda daquele movimento, daquele subgênero dentro do hard rock, que é os Sleaze, né? Como de bandas como o LA Guns e o Guns N' Roses. Mas eu acho que até pela qualidade das músicas do Dave Vane, ele tinha alguma coisa a mais. E eu diria, até arriscaria dizer que ele era um hard com características do Sleaze, mas extremamente atmosférico e até com algumas melodias que, se você assim fosse um fã de rock gótico, você ia pegar algumas nuances ali, o que mostra que de repente o Dave Vane era uma pessoa extremamente assim letrada musicalmente, que usava dessas influências na sua própria banda. Então o terceiro álbum da minha lista é No Respect, primeiro álbum da banda Vane, lançado em 88 e 89. A próxima banda que eu recomendo se chama Racer X, de um certo guitarrista virtuoso chamado Paul Gilbert. Também destaco o vocalista, o Jeff Martins. As faixas que eu destaco desse álbum, Street Lethal, que é esse daqui, são Loud and Clear, Street Lethal, Road Under Fire e Dangerous Love. Recomendadíssimo para quem gosta de hard and heavy. Essa banda agora dispensa apresentações. Eu acho que todo roqueiro, todo mundo que gosta do hard rock, sempre vai ter que ter na mente a banda Kiss. E o álbum do Kiss que eu vou apresentar como essencial, dentre outros álbuns do Kiss que são essenciais, é o Creatures of the Night. E porque foi através deste álbum que eu tive contato com a sonoridade do Kiss. E aqui tem faixas excepcionais, como a própria faixa Creatures of the Night, como a faixa I Love Loud, como a faixa War Machine. Então, cara, Kiss é essencial em qualquer lista que se preze em falar de hard rock. Lembrando que a partir do momento que o Kiss adentrou no mundo da música, criou história e vários seguidores. Então, é mais um álbum que eu acho relevante e essencial. Kiss com Creatures of the Night. Fala pessoal, eu tô aqui agora, vou apresentar para vocês o quarto álbum dessa lista que o canal tá fazendo com os membros. Estamos indicando para vocês álbuns que vocês merecem escutar de hard rock. Bom, o quarto álbum da minha lista é o segundo álbum de estúdio da banda Warrant, né? É a banda que inclusive possuiu o grande songwriter, o Jenny Lane, que escrevia músicas e letras como ninguém. Inclusive eu acho até que depois que ele saiu da banda, assim, nota-se que a banda, na verdade, ela reproduzia muito bem o que era o trabalho dele como músico, né? Bom, na verdade esse disco nem era para chamar, o segundo disco, Cherry Pie, ele nem era para se chamar Cherry Pie. Ele era para se chamar Uncle Tom's Cabin, que é uma música também do disco, uma das melhores, inclusive, e que muita gente, inclusive, gosta. Só que a gravadora falou, olha, cara, vocês têm que gravar, lançar um hit no álbum do naipe de Love in an Elevator do Aerosmith. E então foi quando o Jenny Lane escreveu a música Cherry Pie, que pessoalmente não é uma das músicas que eu mais gosto.
O disco foi produzido pelo Bill Hill, que é o mesmo produtor de bandas como o Winger e o Rat. Possui aquela característica deles de guitarras bem acentuadas. O vocal do Jenny Lane nesse disco deu um salto enorme do primeiro para esse. A capa é do Hugh Syme, que é o cara que fez várias capas do Megadeth, fez a capa do X Factor do Iron Maiden e inclusive fez a capa do Careless of Steel do Rush. As minhas músicas favoritas desse disco são Uncle Tom's Cabin, que era para ser a música título, Bed of Roses, Mr. Rainmaker, que tá lá pro final, e Song and Dance Man. O disco teve várias participações do Bruno Ravel, do Steve West, do Danger Danger, como eu falei anteriormente, e do Cici DeVille. Foi um disco que foi para o 7º lugar na parada Billboard quando ele foi lançado, e foi também marca o início do declínio ali do hard rock americano, desse o pessoal chama de hair metal, que eu pessoalmente eu não gosto dessa conotação, mas marca ali o declínio, né? A partir do 1990, algumas outras bandas de fazer um som um pouco mais diferente, como o Alice in Chains, começaram a aparecer e começaram a tomar a cena. Engraçado também que nessa mesma época, essas revistas que eu mencionei anteriormente, que faziam muita propaganda dos álbuns que estavam sendo lançados nessa cena hard rock, também começavam a mudar, como a Circus, também começavam a mudar um pouco o seu foco. E engraçado, assim, tanto o Cherry Pie quanto o Danger Danger, eles possuíam alguns jornalistas escreviam para música, conotavam esse tipo de som, esse hard, mas que não chegava a ser um AOR, como pop metal ou pop hard. Muito engraçado isso. Então esse é meu 4º disco, recomendo, é um excelente álbum, Warren Cherry Pie. O próximo álbum que eu recomendo é o Out of the Cellar, da banda Rat, com o Stephen Pearce no vocal, o Andy Martini e o Robin Crosby nas guitarras, Juan Crosser no contrabaixo e o Bob Blotzer na bateria. Um time incrível que fez esse álbum excelente aqui, que na época os videoclipes desse álbum foram vinculados à exaustão na MTV. As faixas aqui minhas favoritas são Round and Round, é claro, né, que é a mais conhecida, a Back for More, que pra mim é a melhor música da banda, e Wanted Man. Rat, Out of the Cellar, álbum super recomendado. E fechando os 5 álbuns essenciais, na minha humilde opinião, eu vou apresentar para vocês esse aqui, Don Dokken, From Up From Ashes, do Don Dokken. E aqui a gente tem um time de primeira. Na bateria, Mikkey Dee. No baixo, Peter Baltes, que já tocou no Accept. Na guitarra, John Noro, do Europe. Na outra guitarra, Billy White. E no vocal, Don Dokken. Então foi essa constelação de estrelas que se uniram para fazer este grande álbum de hard rock. Neste álbum aqui, você tem músicas muito bem feitas. É um álbum que eu recomendo que você escute com fone de ouvido para ver a versatilidade e a beleza dos arranjos. Este álbum eu acho fantástico, eu acho que tem os refrões muito cativantes, enfim, eu acho uma verdadeira obra-prima do hard rock. Então com vocês, Don Dokken, From Up From Ashes. Encerrando assim a minha participação com os 5 álbuns relevantes. Valeu! Fala pessoal, eu aqui pela última vez, apresentando o 5º álbum da minha lista de álbuns que eu recomendo. Na verdade eu poderia recomendar, fazer uma lista de 100 álbuns, né? Mas esses foram que vieram assim na minha cabeça e de fato foram álbuns que não são tão óbvios assim, mas que me marcaram.
O quinto álbum da minha lista é o álbum de uma das minhas bandas favoritas dentro do metal, do mundo metal hard rock, heavy metal, que é a banda alemã Pink Cream 69. Até para quem não sabe, Pink Cream 69 nada mais é do que um coquetel, né? Que acho que até descreve muito bem o que a banda é. Que são 4 pessoas diferentes com influências diferentes e que se combinaram muito bem dentro de um núcleo e que produziram material de extrema qualidade. O que eu estou falando, na verdade, é o segundo álbum do Pink Cream 69, lançado em 1991, que é o álbum One Size Fits All, que ainda contava com Andy Darius no vocal, que até hoje é o vocalista da banda de power metal melódico Halloween. Bom, esse disco ele foi produzido pelo Dirk Steffens, que tinha trabalhado com o próprio Halloween, no Walls of Jericho, com a Sept e com outras bandas alemãs, como Mad Max, por exemplo. Né? Uma das coisas que eu gosto muito desse álbum é que ele tem, assim, como característica, ele tem horas que o disco é bem hard rock, com aquele hard rock cadenciado. Crédito total aí pro Alfred Koffler, que é o guitarrista, que tem um desempenho acima do normal, e do próprio Andy Darius, que tava com a voz assim, tava na ponta dos cascos. E esse disco, ele tem essa coisa que ele tá ali na fronteira. Tem coisas que você escuta no álbum que são bem hard rock, e tem coisas no álbum que, apesar de serem melódicas, já estão entrando ali com um pezinho dentro do heavy metal, que é uma característica sonora que eu pessoalmente gosto muito. O destaque desse álbum é Living My Life, que tem clipe para essa música, Signs of Danger, que tem clipe também para essa música, Stray Kid, que é introdução e refrão fora de série, e Talk to the Moon. Músicas excelentes, e uma curiosidade é que eu pessoalmente notei isso a primeira vez que eu escutei o álbum e praticamente enlouqueci. É que a performance do Alfred Koffler nesse disco lembra demais a performance que o John Sykes teve no 1987 do Whitesnake, que na minha opinião também é o disco mais pesado do Whitesnake, e que também é um álbum que, se a gente continuasse aí com a lista, seria um disco que eu também colocaria como certamente um dos meus favoritos, discos que eu recomendo. Agora, para título de curiosidade, já falei dos meus 5 álbuns favoritos. Para título de curiosidade, temos uma trilha sonora aqui que eu estou escutando em casa. Alguns discos meus estão encaixotados, outros estão fora da caixa. Hoje, que rolou aqui como fundo foi o primeiro disco do Paul Lane, né? Stick It To Your Ear, que é um disco fenomenal, performance vocal dele fora de série, e o segundo disco da banda Giant, que eu também recomendo demais. Um abraço para vocês, se cuidem aqui nessa pandemia e aproveitem essas dicas que nós estamos aí arduamente tivemos que escolher para poder passar para vocês. Forte abraço. E fechando as minhas indicações, eu indico esse álbum da banda King Cobra, o Trail of Lifetime. É um álbum radiofônico excelente para quem gosta de hard rock. As faixas que eu destaco são a Dream On, a própria Trail of Lifetime e a Iron Eagle Never Say Die, né? Que ficou muito famosa também por estar vinculado ao filme Águia de Aço. Esse álbum aqui é muito bom, eu destaco muito, é claro, o vocalista Mark Free e o baterista o Carmine Appice. King Cobra, Trail of Lifetime. Se você não conhece, procure conhecer porque você vai curtir muito esse álbum.